está em um tema difícil de falar e ao mesmo tempo gostoso de falar. Obesidade. Quem me conhece sabe que eu tenho tendência à obesidade. Para eu me manter na linha, eu dou um duro danado, porque eu tenho tendência à obesidade. Por que eu tenho tendência à obesidade? Porque eu nasci assim. Tem muita teoria sobre obesidade. É lógico que muita coisa pode ser feita, mas a pessoa com tendência à obesidade nasce com tendência à obesidade. Na primeira infância, no início da vida, se essa pessoa não tiver uma orientação dietética adequada e tem tendência à obesidade, aí deu rolo, deu mal. Uma pessoa com tendência à obesidade, que já no primeiro ano de vida já começa a ganhar muito açúcar, muita gordura, muito doce. Então, se formou encrenca. Uma pessoa que nasce com a tendência a ser gordo e recebe estímulo para ser gordo. Meus netos, eu nem chego perto dos meus netos com alguma coisa que possa trazer açúcar, chocolate e tudo mais. Por quê? Porque o pediatra dos meus netos hoje proíbe os meus netos de ingerirem hidrato de carbono e gordura e fritura e chocolate e tudo mais. Por quê? Porque na primeira infância é um ponto que, se a pessoa tem tendência à obesidade e tiver uma alimentação adequada, ele tem alguma chance de não ser obeso. Aí, a pessoa nasceu com tendência à obesidade, fez uma alimentação adequada na primeira infância, primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, ele tem chance, mesmo tendo tendência à obesidade, de não ser obeso ou ser um obeso controlado. Aí começa a virar um adolescente e também ele tem tendência à obesidade, ele se cuidou bem na primeira infância, se cuidou bem nos primeiros 10 anos, 12 anos de vida, e espero que o obeso não seja sedentário, que também é uma coisa encrencada. O obeso sedentário é um caos. Então vamos lá, dieta adequada, exercício físico constante e evitar alimentos gordurosos, hidratos de carbono e exagero. Esse é o segredo da obesidade. O obeso nasce com tendência a ser obeso. E se não tiver um cuidado adequado desde que nasceu, ele será obeso. Sedentarismo aumenta a obesidade. E aí tem uma coisa que todo mundo entra no rolo sem perceber. De repente, a mãe dessa pessoa ou o próprio ser humano resolve ir no médico para fazer uma dieta com drogas. Aí começa o rolo, porque essas drogas, elas causam dependência física e psíquica e a pessoa começa a tomar anfetamina ou outras coisas do tipo, achando que vai abafar, perde peso e quando para de usar essa anfetamina ou esse remédio emagrecedor, tem o rebote. Tem o rebote, tem o rebote, tem o rebote. Daqui a pouco ele pode ficar dependente químico dessas drogas e continua obeso. Continua obeso, dependente químico e sedentário. Esse triângulo, numa pessoa que tem tendência à obesidade, é o caos. E aí vai partir para a obesidade mórbida. Não é só uma questão estética. Começa a ficar hipertenso, começa a ficar diabético, começa a ter problema articular, começa a ter problema de ronco, de apneia do sono, e aí vai tendendo a obesidade mórbida. Todo mundo fala, o que é a obesidade mórbida? É a tal obesidade que leva a patologias e a risco de morte. Tem o tal do índice de massa corpórea, que tem um número de índice de massa corpórea que é normal, tem o do sobrepeso e tem a da obesidade mórbida. Pô, não vou ficar fazendo muita conta aqui, mas o índice de massa corpórea, que é uma conta que se faz de peso e altura, de 40 para cima, é uma obesidade mórbida e o paciente corre riscos de ter infarto, de ter derrame, vou falar derrame, a palavra AVC, de ter problemas sérios, de ter morte súbita e daí por diante. Falando nisso, vai ter a parte da cirurgia de obesidade. Todo o pessoal quer fazer a cirurgia de obesidade porque vai resolver o problema. Não!
A cirurgia de obesidade ela é feita numa situação extrema, num paciente com obesidade mórbida, com risco de morte. Porque a cirurgia de obesidade também é uma doença. Você cria uma nova doença para tentar se curar da outra doença. Então, para com essa história de vou fazer a cirurgia de obesidade porque eu quero ficar magro, bonito e quero ficar belezinha. Eu não quero ficar fazendo exercício, eu não quero ficar fazendo dieta, eu vou fazer cirurgia de obesidade. Saiba que você vai ficar obeso, sedentário e operado do estômago. A cirurgia de obesidade é uma muleta para tentar salvar a vida de um ser humano obeso. Ainda assim, a única coisa que funciona no obeso, independente da idade, é uma alimentação adequada, é um controle adequado médico e exercício físico. Se não fizer atividade física, se não tiver uma dieta adequada, qualquer medida que se tome para controlar, prevenir a obesidade, ela é temporária e a tendência é o obeso ficar cada vez mais obeso. Para com essa história de ir lá tomar fórmula para regime, de ir lá fazer cirurgia bariátrica para poder ficar magro e bonito ou magra e bonita. Isso é bobagem. A gente sabe, nós conhecemos milhares de pacientes que fizeram cirurgia de obesidade e estão obesos e ainda com o estômago operado. A cirurgia de obesidade aumenta a dependência química quando o paciente é dependente químico de álcool ou de outras drogas. O depressivo fica mais depressivo. Quem tem cálculo renal aumenta a quantidade de cálculo renal. Quem tem problema psiquiátrico aumenta o problema psiquiátrico. Fazer uma cirurgia de obesidade significa uma avaliação multidisciplinar pré-operatória e uma avaliação, um cuidado multidisciplinar pós-operatório, uma avaliação psiquiátrica, psicológica, nutricional e de atividade física. Não é fácil um obeso sair da obesidade simplesmente porque fez uma cirurgia de obesidade. A obesidade é um capítulo complexo da medicina e não tem o tratamento milagroso. Aliás, todo tratamento milagroso não dá certo em obesidade. A obesidade é uma doença que nasce com a pessoa e tem que ser feito um controle adequado. Eu hoje sou obeso, estou controlado, perdi peso, eu faço atividade física todo santo dia. E não como o tempo todo de tudo porque vou ganhar peso de novo. Na verdade, eu me assustei muito com a pandemia e baseado no susto que eu levei na pandemia, eu resolvi me cuidar. Eu tomo algum remédio para obesidade? Não. Eu faço exercício físico todo dia e faço uma dieta adequada constantemente. Dieta adequada não significa não poder comer nada. Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de comer um doce, eu gosto de comer uma massa, mas com orientação médica, porque eu sou de essência um obeso.